Eu vou gravar essa aula como revisão de química orgânica para vocês. Então aqui a gente vai falar da química dos compostos orgânicos, que é chamado de química orgânica. Os compostos orgânicos são compostos que apresentam átomos de carbono formando as cadeias carbônicas. O que são as cadeias carbônicas? São conjuntos de átomos de carbono que podem se ligar entre si. Então isso aqui, quando você consegue formar compostos que ligam entre si, isso aqui a gente chama de cadeias. E o carbono tem essa capacidade de formar cadeias carbônicas, que é formar estruturas grandes, né, com bastante átomos de carbonos agrupados, que podem ter ramificações ou não ter ramificações, formando os compostos que a gente classifica como compostos orgânicos. O carbono, ele pode fazer essas ligações entre os átomos aqui presentes de algumas maneiras diferentes. Ele pode fazer 4 ligações simples, que é dessa forma aqui. Ele pode fazer uma ligação dupla, essa ligação dupla e 2 ligações simples, que é essa forma. Pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples, que é essa forma, ou pode fazer 2 ligações duplas. Existe uma classificação especial para cada um desses tipos de ligações químicas. Então, o carbono ele pode ser classificado um carbono do tipo sp3, quando ele faz 4 ligações simples. Carbono do tipo sp2, quando ele faz uma ligação dupla e 2 simples. Carbono do tipo sp, quando ele faz uma ligação tripla. E carbono do tipo sp2, quando ele faz ligações duplas. E essas ligações a gente chama de valência. Então, valência 4 significa o número de ligações que o carbono pode fazer. Pode ser 4 simples, uma dupla, 2 simples, uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Em que se tiver 3 simples, ele é sp3, com uma dupla, ele é sp2, com uma tripla, ele é sp, e com duas duplas, ele é sp2. Outros elementos que formam os compostos orgânicos são oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. São os principais. Existem outros também, como a gente já viu, são os halogênios. Os halogênios como cloro, bromo, iodo. Tem também enxofre, mas os principais que a gente vai trabalhar são esses: oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. O oxigênio ele é bivalente, ou seja, ele faz duas ligações químicas. O hidrogênio é monovalente, faz uma ligação. O nitrogênio é trivalente, faz três ligações. Bivalente, 2, monovalente, 1, trivalente, 3. O que significa isso? O oxigênio faz duas ligações, que podem ser duas ligações simples, aqui duas ligações simples, ou pode ser uma ligação dupla. O hidrogênio, ele é monovalente, só pode fazer uma ligação simples. Então aqui está o tracinho de uma ligação simples. O nitrogênio é trivalente, pode fazer três, está faltando uma ligação aqui. Então, ele pode fazer três ligações simples, pode fazer uma dupla e uma simples, ou pode fazer uma tripla. E os halogênios são monovalentes, como o cloro faz uma ligação, o bromo faz uma ligação química. A gente representa os compostos através de fórmulas moleculares ou de fórmulas estruturais. A fórmula molecular ela indica a quantidade de átomos presentes nessa substância química. Ou seja, todos os átomos que tem na substância química eu vou contar e vou determinar a fórmula molecular. Por exemplo, C2H6. Então, ou seja, eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Essa aqui é uma fórmula molecular do composto. E estrutural representa a distribuição espacial desses átomos, ou seja, como que esses átomos aqui estão distribuídos espacialmente. Então, um exemplo, carbono faz 4 ligações, eu tenho que ter 2 carbonos. Então, tem 2 carbonos ligados aqui. E eu tenho que ter 6 hidrogênios, 2 carbonos, 6 hidrogênios. Então, eu posso colocar 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui. Então, eu vou completar com os hidrogênios, hidrogênio, lembrando que hidrogênio só faz uma ligação e carbono faz 4. Então, essa aqui é a fórmula estrutural da representação do composto, que pode ser representada também da seguinte forma. Eu posso juntar esses hidrogênios aqui e formar o que a gente chama de CH3. Eu estou agrupando essa forma e eu posso juntar essa estrutura aqui e formar um CH3. Então, isso aqui é equivalente a isso aqui. E os dois representam a fórmula estrutural do composto. O tipo de ligação que existe entre os átomos dos compostos orgânicos é do tipo covalente.
Por que covalente? Porque são sempre ametais com ametais. Então, esses tracinhos de ligação que existe, carbono com oxigênio, hidrogênio, essa ligação química aqui, independente se ela é simples, dupla ou ela é tripla, ela é classificada como uma ligação entre os átomos de ligação covalente. Então, aqui eu tenho um átomo ligado com outro átomo. Qual que é o nome dessa ligação aqui? Ligação covalente. E para lembrar, existem outros tipos de ligações químicas, como a ligação iônica e a ligação metálica. Isso vem lá da tabela periódica da classificação periódica dos elementos, né, que a gente divide a tabela entre metais, aqui tem a escadinha dos ametais, e a última aqui são os gases nobres. Quando eu combino elementos que estão aqui com os ametais, a ligação é covalente. Quando eu combino elementos aqui entre os metais, a ligação é metálica. E quando eu combino elementos dessas duas regiões aqui, metal e ametal, a ligação é chamada de iônica. E os gases nobres não fazem ligações químicas. Então, saber que as ligações químicas entre os átomos de carbono ou qualquer outro elemento aqui nos compostos orgânicos são do tipo covalente. E já para antecipar, quando a gente tem 4 ligações simples, a gente chama essas ligações de sigma, que é uma letra grega. Então, aqui tem ligações sigmas, que são as ligações covalentes. Quando a gente tem ligações duplas, a gente vai ter uma ligação chamada de π e a outra ligação chamada de sigma. E aqui eu tenho mais duas ligações sigmas. Quando eu tenho ligação tripla, com um átomo de carbono, ligação tripla aqui, eu vou ter duas ligações π associadas, aqui uma vai ser sigma e aqui a outra vai ser sigma. A gente tem que focar mais nessas ligações π. Toda vez que aparece ligação dupla ou tripla, vai aparecer ligação π. Lembrando que na dupla uma vai ser π, outra sigma, e na tripla eu vou ter duas π. Então a gente tem que saber identificar essas ligações π nos compostos. O carbono ele pode ser classificado de algumas formas, de acordo com como ele recebe ele está ligado nos compostos orgânicos. Ele pode ser classificado como carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. O que é um carbono primário? O carbono primário é quando está ligado a nenhum, zero, né, ou a um átomo de carbono diretamente. O carbono secundário está ligado a 2, o terciário a 3 e o quaternário a 4. Por exemplo, eu tenho esse composto aqui, ó, C, carbono, hidrogênio, carbono, e aqui o carbono, hidrogênio, e aqui são hidrogênios, CH3 e aqui CH3. Aí eu posso classificar esses átomos de carbono. Esse carbono aqui, por exemplo, está ligado diretamente a só um átomo de carbono, então é o carbono primário. Esse carbono está ligado só a esse átomo de carbono, ele é primário. Esse carbono está ligado a só um carbono, ele é primário. Esse carbono ligado a só um carbono, ele é primário. E esse também ligado só a um átomo de carbono, ele é um carbono primário. Já esse outro carbono que está aqui, esse carbono aqui, ele está ligado a um carbono de K e a um carbono de K. Então ele é um carbono e a um carbono de K. Então ele está ligado a 3 carbonos diferentes. Então ele é um carbono chamado de terciário. Esse carbono está ligado a esse carbono, a esse carbono, a esse e a esse. Então ele está ligado a 4 carbonos diferentes. É um carbono quaternário. Esse aqui está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, ele é ligado a apenas 2 átomos de carbono, ele é um carbono secundário. Então, essa é a forma de identificar carbono primário, ligado a zero ou nenhum, ou a um carbono secundário, terciário e quaternário. O carbono também ele vai ser classificado como saturado ou como insaturado, conforme ele esteja fazendo ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Então, se eu tiver um carbono, igual esse exemplo aqui, eu tenho carbono CH3 ligado com CH3. Essa ligação entre os dois átomos de carbono, esse carbono, é do tipo simples. Se ela é do tipo simples, a gente classifica o carbono como um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligação simples entre carbonos. Só vale entre carbonos. Esse outro composto aqui, eu vou ter um CH2, uma dupla com CH2. Lembrando que esse hidrogênio está ligado com o carbono, né? Então ele está assim, e os hidrogênios estão aqui, ó. Aqui estão os hidrogênios,
E entre os carbonos, na verdade, a ligação é do tipo dupla. Aí a gente fala que ele é um carbono insaturado. E no caso de baixo, eu tenho HC, tripla CH. Aqui eu tenho uma ligação tripla, que é esse caso aqui. Lembrando que o hidrogênio está ligado ao carbono, CH. Então aqui eu tenho uma ligação tripla. Essa ligação tripla ou essa ligação dupla classifica o carbono como insaturado. Então esses carbonos aqui são insaturados todos os dois. Existe uma outra forma de classificar o carbono também como carbono quiral. Carbono quiral ou centro estereoquímico ou carbono assimétrico. É tudo a mesma coisa. Então sempre parece ser carbono assimétrico. Ou centro estereoquímico ou carbono quiral. É quando tem um átomo de carbono central que vai ter 4 ligantes diferentes. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, carbono. Esse átomo de carbono está ligado com esse grupo OH, está ligado com esse hidrogênio, está ligado com esse CH3, lembrando que CH3 aqui, o H é maiúsculo, e está ligado com o cloro. Então ele tem 4 ligantes diferentes, 1, 2, 3, 4. Esse carbono quiral ele só pode ser um carbono do tipo sp3. O que é um carbono do tipo sp3? Carbono que só faz ligações simples. Eu nunca vou ter carbono quiral com um carbono que faz ligação dupla. Porque ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Se eu tenho um carbono que faz ligação dupla, eu só posso ter um ligante A, um B e o C. Então, eu vou ter só 3 ligantes. Se eu tiver um carbono que faz tripla, eu vou ter só 2 ligantes. E eu preciso ter 4 ligantes para esse carbono ser classificado como carbono quiral. Então, se eu tenho 4 ligantes diferentes, aqui é um H, aqui é um Cl, aqui é um CH3, aqui é um H, esse carbono é classificado como quiral. Ou centro estereoquímico ou carbono assimétrico. E é bom a gente tem que saber identificar esse carbono na estrutura. Bom, conforme a gente já começou a ver, a forma estrutural de traços, ela te indica a distribuição espacial desses átomos de carbono. Aqui, nesse caso, eu tenho esse carbono, né, fazendo as ligações entre eles, só ligações simples. Aqui os hidrogênios, formando o CH3, aqui. Aqui os hidrogênios estão ligados. E eu posso agrupar essa forma. Então, aqui é a fórmula estrutural aberta, que você mostra todas as ligações químicas que estão envolvidas. A gente pode condensar essa fórmula, né, pegando esse CH3 que está aqui, fazendo um condensamento, que é colocando o CH3 aqui, mostrar essa ligação que está entre os átomos de carbono, essa ligação entre esse carbono e esse carbono. Então, aqui vai formar o CH2, que é essa condensação aqui. Condensar e juntar, né? Então, a gente está juntando os átomos aqui. Aqui formando o CH2. Aqui a gente condensando o CH2 também. Condensando o CH2, formando o CH2 aqui ligado. E aqui a ligação covalente e aqui fechando com o CH3. Então, essa é a fórmula condensada e existe a fórmula de traços. Na fórmula de traços, eu não represento os átomos que são carbono e hidrogênio. Eu represento se tiver átomos diferentes, como nitrogênio, oxigênio. Então, e cada ponta ou cada quina representa um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, eu tenho que ter 4 quinas somado com as pontas. Então, eu começo com uma ponta, aqui eu vou formar uma quina. Então, aqui tem esse carbono, aqui tá aqui. Aqui esse carbono que está aqui vai vir para cá. Esse carbono que está aqui e falta mais um carbono aqui. Então, ou seja, eu representei aqui os meus, esse aqui é esse CH3, aqui é esse CH2, aqui é esse CH2, aqui é esse CH3. Então, aqui eu tenho carbono, 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 carbono. A gente sabe que carbono faz 4 ligações e eu vou completar com os hidrogênios se precisar. Então, aqui são os hidrogênios, os hidrogênios, os hidrogênios e aqui os hidrogênios. Então, essa é a fórmula estrutural condensada ou fórmula de traços, que aparece bastante porque a gente precisa facilitar a escrita dos compostos orgânicos. Bom, aqui é um exemplo de a gente identificar os tipos de carbonos presentes. Aqui eu tenho um carbono que só faz ligação simples, carbono do tipo sp3. Aqui um carbono que faz ligação dupla, então ele é do tipo sp2. Aqui esse carbono só faz ligação simples, ele é sp3. Esse carbono aqui ele faz uma tripla, esse também faz uma tripla. Esse aqui é do tipo sp, esse aqui também é do tipo sp. Esse carbono aqui ele é saturado porque entre carbonos não há ligação dupla, né? Observe que a dupla é entre carbono e oxigênio.
Então, eu vou classificar os carbonos todos aqui como saturados. E aqui eu tenho uma ligação dupla que está acontecendo entre esse carbono e entre esse carbono. Então, esses dois carbonos aqui eu classifico como insaturado. E esse carbono que só faz ligação simples eu classifico como saturado. Então, aqui eu tenho dois carbonos insaturados e aqui eu tenho um carbono saturado. Aí eu posso classificar essa cadeia como uma cadeia insaturada. Quando eu tenho uma cadeia onde só tem carbonos primários e secundários, eu tenho uma cadeia chamada de cadeia simples. E quando eu tenho a presença de carbonos terciários ou quaternários, eu tenho uma cadeia ramificada. A gente chama de ramificação. É como se fosse um galho de árvore. Aqui, como se fosse um galho simples, né, um galho de árvore simples. Aqui vai dar uma florzinha, por exemplo. E aqui é quando eu tenho ramificação no galho. Então aqui vai dar uma flor, aqui vai dar outra flor. Então isso aqui é chamado de ramificação. Eu vou ter o galho principal e a ramificação. E aqui a gente chama de cadeia principal e a outra parte de ramificação, que é um ramo da cadeia principal. A cadeia principal ela sempre tem a maior quantidade de átomos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos e as ramificações sempre têm uma quantidade menor de átomos. Então nas cadeias eu posso classificá-las como saturadas ou insaturadas conforme o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Se só tiver ligação simples entre átomos de carbono, eu chamo de saturado. Se tiver ligação dupla ou tripla, eu chamo de insaturado. Então observem aqui. Aqui, nesse composto aqui, eu só tenho ligação simples entre átomos de carbono. Então, ligação simples, eu classifico a cadeia como saturada. Simples, saturada. Ou seja, eu só vou ter carbono do tipo sp3 e do tipo sp2. Desculpa, só do carbono do tipo sp3, sp2 não. E na ligação, quando eu tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, observe que aqui eu tenho uma ligação dupla entre carbonos e aqui eu tenho uma ligação simples. Mas só da existência de ter uma ligação dupla, eu já classifico a cadeia como insaturada. Então, na insaturada, eu vou ter carbono do tipo sp2 ou carbono do tipo sp. O sp2 é quando ele faz dupla e o sp3 é quando ele faz tripla. Aqui no caso, esse carbono é sp2 e esse é sp2 porque eles estão na dupla. Esse carbono aqui tá errado, aqui é sp3. É do tipo sp3 porque ele está fazendo ligação simples. Esse carbono é saturado, esse é insaturado, esse é insaturado. E a molécula em si, a classificação da cadeia é uma cadeia insaturada, porque prevalece a presença de ligações duplas ou triplas. A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, ela não apresenta heteroátomo. O heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos que vai estar no meio da cadeia. Heterogêneo, eu vou ter um átomo diferente. Homogêneo não tem um átomo diferente, né? Os átomos são iguais. Então, por exemplo, eu posso ter oxigênio, que faz duas ligações, pode ser um heteroátomo, e os que mais aparecem é oxigênio e nitrogênio. Se eles estiverem na extremidade da cadeia, ele não é classificado como heteroátomo, porque aqui ele está ligado com um átomo de carbono, aqui é um hidrogênio. Então, esse aqui ele não age como heteroátomo. Então, a cadeia é classificada como homogêneo. Já no caso de cá, o oxigênio de um lado está ligado com carbono, do outro lado está ligado com carbono. Então, aqui eu tenho um átomo diferente de carbono, né? Ele é diferente de carbono, porque aqui é carbono, oxigênio e carbono, ligado no meio do átomo de carbono. Então, isso aqui é classificado como heteroátomo. Então, aqui a cadeia é classificada como heterogênea. Então, homogênea quando eu não tenho heteroátomo e heterogênea quando eu tenho heteroátomo. Ela pode ser aberta ou fechada, aqui é simples. Se eu não tenho a formação de uma figura geométrica, que eu não tenho o fechamento das extremidades, a extremidade está livre, a extremidade também está livre. Eu não formo figura geométrica, a cadeia é classificada como aberta. Então, observe que aqui eu formo a estrutura condensada, mas ela não forma uma figura geométrica fechada. Já no exemplo de cá, eu tenho uma estrutura e eu tenho extremidades que estão ligadas. Aqui a gente chama de ramificação, mas existe uma ligação que está fechando, a gente chama de um ciclo, né, na cadeia. A gente classifica essa cadeia como fechada. Então, aqui está formando, por exemplo, um quadrado, né, em que cada quina é um átomo de carbono e cada ponta. Aqui também tem um átomo de carbono, aqui está esse CH3, e formou um quadrado. A gente classifica essa cadeia como fechada.
Sempre quando for identificado figuras geométricas nas estruturas, a gente vai ter uma cadeia fechada. Quando a gente não identifica, essa cadeia é classificada como aberta. As cadeias também, elas podem ser classificadas como aromáticas ou não aromáticas. Elas serão aromáticas se ela apresentar o anel benzeno ou anel aromático, que é a mesma coisa. O que é o anel aromático? Quando eu tenho 6 átomos de carbono representados e eu tenho 3 duplas alternadas. Isso aqui é chamado de anel aromático, ou anel de benzeno, ou anel benzeno. É tudo a mesma coisa. E eu posso representar essas ligações dessa forma, alternadas, né, ou dessa forma. Isso aqui não é um oxigênio no meio, isso aqui significa que essas duplas estão se alternando aqui dentro. Então, elas podem estar dessa forma, ou elas podem se empurrar para cá, empurra para cá e para cá, formando também o anel aromático. Então, 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono num hexágono, né, com 3 ligações duplas alternadas. Esse aqui é anel aromático. Se a cadeia tem anel aromático, ela é classificada como aromática. Se ela não tem anel aromático, ela não é aromática. Essa cadeia tem anel aromático, ela é aromática. Essa aqui tem anel aromático, ela é aromática. Essa não tem o anel aromático, porque apesar de ter 6 átomos de carbono, só tem uma dupla, e não tem as outras alternadas. Então esse aqui não é classificado como anel aromático, não é anel aromático. Então essa cadeia aqui é não aromática. Não aromática porque ela não tem um anel aromático. Bom, aqui conforme eu falei com vocês, a ligação sigma e a ligação pi, né? Sempre que a gente tiver todas as ligações covalentes que estão acontecendo, aqui a ligação todas aqui são do tipo covalente, né? E eu tenho covalente simples e covalente dupla. Quando tem uma covalente simples, uma ligação é chamada de sigma, então aqui todas são chamadas de sigma. E sempre quando aparece ligação dupla, uma ligação é pi, a outra ligação é sigma. Não precisa preocupar qual que é qual não, só tem que saber que se eu tenho ligação dupla, eu vou aparecer ligação pi. E se eu tenho ligação tripla, eu também vou aparecer ligação pi. E na ligação tripla, eu tenho duas são classificadas como pi, e na ligação dupla, uma é classificada como π. E se tem apenas ligação simples, as ligações são chamadas de sigma. E lembrando que quando eu tiver dupla, uma é sigma e a outra vai ser π. Então aqui também sigma é 2π, aqui sigma e uma π. É bom a gente saber sempre o que é uma cadeia poliinsaturada. Cadeias poliinsaturadas são aquelas que apresentam várias insaturações, que são chamadas também de conjugações. Então, se eu tenho várias cadeias, se eu tenho várias ligações duplas, eu chamo essas ligações de conjugado ou insaturado. Então, eu posso ter uma cadeia com poucas insaturações, no caso aqui com nenhuma, né? Aí que eu posso ter poucas insaturações ou posso ter várias insaturações. Então, essa cadeia de baixo, ela é mais insaturada do que a cadeia de cima. Por quê? Porque ela apresenta maior número de ligações duplas. Aqui eu tenho 2 ligações duplas, aqui eu tenho 3 ligações duplas. E quanto mais ligações duplas um composto apresentar, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, mais insaturado esse composto vai ser. Então esse composto aqui, A, ele é mais insaturado que o composto B, e esse é mais insaturado que o composto C. Eu posso ter um composto D que, na verdade, ele não é insaturado, né? Ele é saturado. Então, eu tenho um composto saturado. Eu posso insaturar o composto, aqui aumentei o número de ligações duplas. Posso insaturar ainda mais o composto com mais duplas. E posso insaturar ainda mais o composto com ligações duplas. Então, eu torno o composto mais insaturado. E quando eu tenho muitas insaturações alternadas, muitas duplas alternadas, eu chamo isso de poliinsaturado. Então, aqui é um composto poliinsaturado, aqui é um composto saturado. Então, eu posso sair do saturado para o poliinsaturado, ou do poliinsaturado e sair para o saturado. Isso acontece muito com as gorduras. Tem as gorduras saturadas. O que é saturar uma gordura? Eu tenho uma gordura com os óleos, né, um óleo vegetal, com muita ligação dupla, com o aquecimento térmico da fritura, eu faço aquelas ligações duplas quebrarem, né? Então a própria temperatura ali da fritura, do calor, ela vai saturando o óleo. Então saturar o óleo é ir quebrando essas ligações duplas que vão acontecendo. Então uso o óleo uma vez, eu começo a quebrar umas duplas, ele se torna menos saturado.
menos insaturado, eu vou quebrando mais dupla, formando menos insaturado, até que eu possa chegar a quebrar todas as duplas e tornar aquele óleo muito saturado. E óleos muito saturados, ou a gente chama de gorduras saturadas, estão muito associados a problemas cardíacos, né? Então, por isso a gente tem que evitar consumir muita fritura ou usar óleos por muito tempo para evitar a ingestão dessas gorduras saturadas, né? Que vão fazer mais mal para o coração. Bom, só para fechar essa parte, na classificação das cadeias carbônicas, aqui observe que eu tenho uma cadeia que é chamada como insaturada, porque eu tenho uma ligação dupla, então ela é insaturada. Ela é homogênea, né? É homogênea porque eu não tenho o heteroátomo no meio, né? Não tem nenhum átomo, só tem átomo de carbono na ponta, no meio do composto. Ela é aberta porque não forma uma estrutura geométrica. E ela é não aromática porque ela não tem um anel aromático. Para eu saber o número de ligações π, é só olhar que a ligação dupla, uma vai ser π e a outra vai ser sigma. Então ela tem uma ligação π. Para esse composto, ela é ramificada, que eu tenho essa ramificação aqui, né, que é um braço, né, então um tronco normal e uma ramificação. Então ela é uma cadeia ramificada, ela é insaturada porque tem as ligações duplas, né, toda vez que tem ligação dupla entre carbonos, ela é insaturada. Ela é heterogênea devido à presença do heteroátomo, que no caso é o oxigênio, que está ligado entre átomos de carbono. Ela é fechada porque formou uma figura geométrica aqui, que é o hexágono. Ela é aromática porque esse hexágono formado tem 3 ligações duplas alternadas, e isso aqui é característica do anel aromático. E eu vou ter 3 ligações π, que cada uma das ligações duplas, né, lembrando que uma vai ser sigma, sempre uma vai ser sigma, e a outra vai ser ligação π. Então aqui eu tenho 3 ligações π. Essa cadeia, bom, na verdade aqui ela não é ramificada, é uma cadeia normal. Não sei se eu fiz isso no quadro, se for, mas aí vocês corrijam aí. Porque esse grupo OH aqui não é classificado como ramificação, a gente classifica a ramificação com átomos de carbono. Então aqui a gente tem a cadeia principal, aqui a cadeia principal, mas esse grupo funcional não é classificado como ramificação. Então ela não é ramificada, ela é normal. Ela é insaturada porque tem ligação dupla aqui. É homogênea porque o oxigênio ele não está no meio da cadeia, né? Ele não está no meio dos átomos de carbono, ele está na pontinha. Então ela é homogênea. Ela é aberta porque não forma figura geométrica e os carbonos estão nas extremidades. Ela é não aromática porque ela não tem o anel aromático, né? Que são 6 átomos de carbono alternados. E ela tem uma ligação π porque tem uma ligação dupla. Nessa ligação dupla, uma é π e a outra é si. Nessa aqui é uma cadeia ramificada, que aqui eu tenho um grupo ramificado, né? Agora sim eu tenho um carbono que está fora dessa cadeia principal, então aqui eu tenho uma cadeia principal e esse carbono está fora dessa cadeia principal, então eu tenho uma ramificação. Ela é saturada porque entre os átomos de carbono, né? Aqui são as pontinhas dos átomos de carbono, só tem ligação simples. Observem que a dupla aqui está entre carbono e oxigênio. Ela é homogênea porque os oxigênios ligados não estão entre átomos de carbono, né? Aqui não é carbono, né? Que está ligado sozinho aqui ao hidrogênio. Ela é fechada devido à formação do hexágono aqui, que é uma figura geométrica, não aromática porque esse hexágono não tem as ligações duplas alternadas. Então ele não forma um anel aromático. Apresenta uma ligação π, porque sempre que eu tiver uma ligação dupla, uma vai ser π e a outra vai ser sigma. Então a gente não olha só entre átomos de carbono, a gente olha de qualquer forma que o átomo de carbono vai estar ligado. Se eu tenho uma ligação dupla, então eu vou ter uma ligação π presente. Essa cadeia é do tipo normal, não tem ramificação, né, que são os braços, não tem. Ela é insaturada devido à presença da ligação dupla. É heterogênea porque eu tenho um oxigênio aqui entre 2 átomos de carbono. Ela é fechada porque eu formo uma figura geométrica aqui, né? A gente observa essa figura geométrica formada. É não aromática porque eu não tenho os 6 átomos de carbono com as duplas alternadas, que é o anel aromático. Ligação π, eu vou ter uma ligação π porque eu tenho uma ligação dupla aqui, então uma dessas ligações vai ser π. A de baixo, essa aqui também corrijam em que ela não é normal, ela é chamada de ramificada, porque aqui eu tenho a cadeia principal, essa aqui é a minha cadeia principal, e eu tenho um CH3 fora dessa cadeia principal, isso aqui é chamado de ramificação. Então se eu tiver feito errado lá, vocês corrijam também. Ela é ramificada, ela é saturada porque ela só tem ligação simples, não tem dupla entre carbonos.
É heterogênea porque eu tenho o nitrogênio como heteroátomo, tenho um carbono de K e um carbono de K. Ela é fechada porque eu tenho a cadeia, a parte fechada da cadeia aqui, que forma figura geométrica. Ela é não aromática porque aqui a gente não tem as 3 ligações duplas alternadas. E o número de ligações π dela é igual a zero, porque aqui eu não tenho ligação dupla e não tenho ligação tripla da estrutura. Então não tenho ligações π. Bom, então é isso então. Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão e depois a gente faz mais. Um abraço.